Olá, muito obrigada pela sua companhia. Seja muito bem-vindo ao programa Viva Vida. E é com muito prazer que hoje eu recebo o Dr. Bruno Boller. É isso mesmo assim que fala? Isso mesmo, assim mesmo, Bruno Boller. Porque é complicado o nome dele, gente. Aqui eu estou lendo porque não é fácil não. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco. Ele é especialista em direito do consumidor. Na verdade, especialista em direito público, né, doutor? Mas sempre atuou aí no ramo do direito do consumidor, já atuou inclusive no PROCON, né? PROCON de qual cidade? De Taubaté. Taubaté. E é presidente da Comissão de Ética do Tribunal de Ética da OAB de Taubaté. É professor da Unip de Ética e Legislação no curso de Comunicação Digital. Alunos, olha, acompanha, hein? E nós trouxemos aqui o doutor porque nós estamos comemorando a existência do Código de Defesa do Consumidor na legislação do nosso país, porque inclusive é uma legislação de vanguarda aqui na América do Sul, né, doutor? Sim, eu sempre faço o comparativo da legislação do consumidor com o Estatuto do Idoso, entre outras. Ele veio para proteger uma parte da sociedade, uma parte que estava em momentos de fragilidade e ele veio dar, né, o amparo para essas pessoas. Isso é fantástico. Lembra aquela história, todo mundo já conhece, as donas de casa lá de Minas Gerais, que elas desenrolavam papel higiênico para ver quantos metros tinha, para ver se realmente é o que constava na embalagem. Foram movimentos assim, sociais, que deram aqui ensejo ao Código de Defesa do Consumidor. Sim, né? A demanda aumentou, a carência de informação, então foi um conjunto de fatores e o direito teve que acompanhar essa evolução da sociedade. E aí, sim, nesses movimentos, acabou surgindo, felizmente, o Código de Defesa do Consumidor. A gente sempre brinca o seguinte, nunca vem a lei para depois o problema. Sempre vem o problema para depois a lei regular esse problema. Sim, até porque o consumo já existia muito antes. Então, assim, só que não tinha esse amparo legal. E existiam muitos problemas. E o que a gente está falando é justamente para amparar e proteger a parte mais fraca dessa relação, porque é muito difícil um consumidor brigar com uma multinacional, por exemplo. Sim, né? Se ele não tiver uma legislação amparando, dando todo o suporte para ele, fica realmente muito difícil essa batalha. E é isso que o Código de Defesa do Consumidor faz. Quantos anos está fazendo o Código, doutor, você sabe? Ele é de 1990, então está fazendo 29 anos. 29 anos de Código de Defesa do Consumidor. E na sua análise, o brasileiro, ele já tem uma noção básica, pelo menos, dos seus direitos na área do consumerismo? Olha, eu vejo com um olhar pessimista, eu acredito que não tem. Eu vejo assim, um exemplo, todos os estabelecimentos comerciais hoje em dia precisam ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Mas de que adianta ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor se o consumidor não sabe utilizar o Código de Defesa do Consumidor? Eu nem acredito que peça o código para olhar. Eu brinco com os meus alunos que seria mais interessante obrigar a colocar uma planta, pelo menos a loja ficaria mais bonita. É verdade. Porque o código ninguém sabe usar. Então, é uma ferramenta extremamente importante e que a divulgação deveria ser, não obrigando o fornecedor do produto ou serviço a ter a lei, mas que fosse divulgada a lei, principalmente para as crianças. Começasse desde criança, porque a criança hoje acaba sendo muito mais consumista do que era antigamente. É verdade. Então, com a internet, então, né? Internet, os canais próprios para a criança, o intervalo é só consumo, 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 consumo. Então, essa noção, se conseguisse lá na escola, difundir isso, divulgar isso para as crianças, talvez num futuro próximo tivéssemos uma realidade bem diferente. O senhor acha que ações como esta seriam suficientes para eliminar o problema do desconhecimento do seu direito? Eu creio que seja o primeiro passo. Porque assim, hoje em dia, o que tem vigorando de ação no sentido de orientar o consumidor, levar a ele conhecimento sobre o assunto? Eu vejo muito pouco, assim.
o seu programa é um exemplo, está abrindo espaço para essa discussão, mas são poucos os espaços que têm essa discussão. Então, assim, algumas escolas convidam para dar palestra, sou convidado para algumas escolas, mas é muito pouco ainda. Certo. Eu acho que deveria ter uma massificação disso, e não só do direito do consumidor, do direito como um todo. Eu acho o direito civil tão importante, o direito que rege a relação interpessoal, Da sociedade, né? Da né? sociedade como um todo, direito de família, né? Dentro do direito civil nós temos direito das coisas, direito de família, e direito das obrigações e por aí vai, né? Mas as pessoas tinham que saber um pouquinho sobre... Sim. Eu acho que a sociedade seria, inclusive, mais pacífica. Não, sem dúvida, porque a sociedade, porque assim, hoje nós estamos no momento em que todos querem direito. É isso Mas mesmo. nós temos que entender que nós temos deveres também. E cumprindo os nossos deveres, aconteceria isso. É uma sociedade mais pacífica, sabendo que tem limites, que tem direitos e, por outro lado, temos Mas obrigações. consciente, né? Eu acho que a consciência, tanto externa quanto interna, né? Porque Sim. a autoconsciência também, gente, é dificílima, né? Quem faz terapia sabe disso. Então, é difícil conhecer lá dentro, mas é difícil conhecer lá fora também. Essa consciência dos direitos, das relações entre as pessoas, tinha que ser melhor divulgado para que as pessoas pudessem exercer não só os seus direitos, mas as suas obrigações, como o doutor falou. Agora, na área do direito do consumidor, tem consumidor que é abusado também, não tem, doutor? Infelizmente, aquilo que já criou certa fama, a lei de Gerson, o jeitinho brasileiro, ainda vigora na nossa sociedade. Então, tem sempre um ou outro, assim, vamos colocar uma pequena parte da sociedade que ainda tenta burlar o sistema, tentando forçar uma ação indenizatória, tentando forçar uma situação em que ele possa receber algum tipo de indenização. Então, ainda temos essa coisa na sociedade. Mas eu acredito que isso vai mudar. Eu tenho Eu tenho comigo que a maior parte dos seres humanos é boa. As pessoas, na sua grande parte, são boas, é que elas não aparecem. Sim, sem dúvida. E eu tenho comigo que esses consumidores abusivos, eles, na verdade, são uma pequena parcela da sociedade. Então, nós também não podemos nos fiar, né, Sim, apenas nessa linha, porque nós estaríamos sendo injustos. Doutor, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornamos, porque eu gostaria de saber, e acredito que o nosso telespectador também, quais são as maiores dúvidas do consumidor atualmente. E entra a história da internet, hein? Sai daí que a gente já volta. Deixamos uma dúvida aqui no último bloco, que é o seguinte: quais são as maiores dúvidas, né, dos consumidores hoje em dia, o que inclui a internet, né, doutor? Hoje em dia, assim, a internet ela tomou conta do pedaço, vamos dizer assim. É isso mesmo. Porque é aquela coisa, antes o consumidor ia até o vendedor. Hoje o vendedor entra na casa pelo celular, pelo entra computador. pelo ouvido, né, pelo cérebro, Ele os olhos. Está presente em todos os momentos da vida do consumidor. E o consumo está quase em tudo na nossa vida, né? Sim. Então as relações de consumo, eu costumo dizer, a gente acordou, acendeu a luz, está estabelecida uma relação de consumo. As pessoas não entendem que a hora que elas vão na padaria de manhã comprar um pãozinho, elas estão entabulando um contrato de compra e venda e ainda tem esse plus de ser albergado pelo direito de defesa do consumidor, né? Porque o dono da padaria é um fornecedor de pães e aquele que está comprando é um consumidor daquele produto. Então, as pessoas não têm noção disso, né? Da grandeza do que acontece no dia a dia. O direito, eu falo, do nascer ao morrer, o direito está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Qualquer respiro. Nasceu relação jurídica, morreu, encerra-se a relação jurídica. E o direito do consumidor, durante o nosso dia, então a pessoa passa, eu não saio do escritório, estou usando a internet o dia inteiro. É uma relação de consumo? Sim.
A internet você está pagando por aquilo, você paga para a empresa. Pelo sinal. E a empresa tem que te fornecer um sinal de qualidade de acordo com o que você paga. E acho que o maior número de reclamações é essa, né? Da telefonia, né? Infelizmente, as prestadoras de serviço de concessão pública, televisão, a cabo, internet, telefonia, infelizmente, energia elétrica, são os maiores, são os campeões de reclamação nos órgãos de defesa do consumidor. E o PROCON, as pessoas sempre falam, qualquer coisa procura o PROCON, né? O PROCON, ele tem em todos os municípios? Na grande maioria, principalmente nos maiores, aqui pelo menos na nossa região, nos maiores municípios, o PROCON está estabelecido. São José, Taubaté, Pinda, Caçapava, Jacareí, pelo menos nos maiores centros, ele tem a sua sede para atender. E vai muito também da vontade política do prefeito, né? Que é o chefe do executivo, porque quando existe vontade política, o PROCON é atuante, faz campanhas de conscientização da população e realmente atende, tem ali pessoas especializadas, treinadas, bem treinadas. É um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, né? Sim. Ao Sérgio Moro aí. E como dito, os municípios são responsáveis pela manutenção. Certo. Então, se tiver... Mas recebem verba para isso. Recebem. Tá vendo? Se o prefeito exijam do seu prefeito. Se o prefeito tiver com boa vontade, ele pode entrar em contato com a Fundação PROCON em São Paulo para que monte no seu município uma base do PROCON. E é obrigatório ter um advogado no PROCON? Olha, não necessariamente. Tem que ter os técnicos, né, com treinamento na Fundação PROCON para fazer esse atendimento. O advogado não é necessário. Quais são as maiores dúvidas que as pessoas que procuram o PROCON levam até o órgão? Assim, uma dúvida que existe bastante é em relação à troca. Tá. Verdade, né? Pode trocar, não pode trocar? Como é que troca, assim, muitos consumidores, eles têm a ilusão de que a troca é algo obrigatório. Que o fornecedor do produto ou serviço, ele é obrigado a trocar. Aquela troca de só não gostei, né? Ganhei um presente, não gostei, ou comprei um sapatinho, cheguei em casa e vi que estava mais largo, quero um número menor. Sim. Essa troca não é obrigatória, né? Não, e até mesmo quando o produto apresenta um defeito. Essa troca imediata, o consumidor acredita que ele vai voltar no estabelecimento e falar, olha, meu telefone que eu comprei está com defeito, eu quero uma troca. Não é assim que funciona. O que é uma pena, porque deveria ter essa modificação no código. Até porque existem... Dá um prazo, né, para a pessoa testar o produto, pelo menos uma semana. Embora nós que viemos de um tempo que não existia telefone, hoje a gente acha difícil viver sem telefone. Impossível. Mas uma geladeira, um fogão, são produtos essenciais e que, infelizmente, a lei não fez essa ressalva em relação a certos produtos. Então, o consumidor comprou um produto, apresentou um defeito. O que ele deve fazer? Ele deve procurar o fornecedor do produto ou serviço, a loja, ou mesmo o fabricante, e eles vão ter 30 dias para solucionar esse problema. Passados 30 dias corridos. 30 dias corridos da data da entrega. Certo. Passados 30 dias, o consumidor ele tem direito à sua escolha. A troca do produto. Aí sim ele vai poder pedir Aí ele vai poder pedir um novo. Após 30 dias. Após 30 dias. Ele vai poder pedir a devolução do valor pago, devidamente corrigido. Ou ainda ele pode aceitar ficar com aquele produto desde que haja um abatimento naquele valor. Se for viável ainda. Se for viável. Essa acaba sendo uma situação que acaba sendo excluída. A maioria dos consumidores não utiliza essa hipótese. Vai ficar com um produto que está quebrado, variado, né, só porque está mais barato. Sim. Agora, o consumidor, para ele reclamar, né, desse defeito, que ele chegou lá, não funcionou direito, ele tem qual prazo? Assim, a partir da constatação do defeito. Certo. Então, constatou o defeito, dentro da garantia, ele deve imediatamente entrar em contato ou com a loja ou com o telefone do fabricante. E aí é importante o consumidor fazer o quê? Anotar o nome do atendente, anotar a data da ligação, anotar o protocolo. Então, aquele protocolo que a gente nunca anota, né? É importante. São informações extremamente importantes
que lá na frente, caso o problema não se resolva como deve ser resolvido, ele tem as informações para ingressar com uma ação judicial. E nota fiscal, né, doutor? E a nota fiscal que é extremamente importante. A nota fiscal é básica porque você vai ter que comprovar que você adquiriu aquele produto. Você adquiriu, ele veio com um problema e por isso, dentro do prazo, salvo engano, só me corrija se estiver errado, né? Mas para produtos perecíveis, 30 dias para reclamar, 90 dias produtos não perecíveis. Isso. Né? Então, por exemplo, uma geladeira, o consumidor tem até 90 dias para reclamar e pedir a solução desse problema, que o fornecedor vai ter 30 dias para resolver. Isso. É até importante esse gancho, por quê? Porque muitas vezes o fornecedor ele vai lá e concede 1 ano de garantia. A tal da garantia. E aí o que acontece? O consumidor não sabe, a maioria pelo menos não sabe dessa informação. Ele tem a garantia legal, que são esses 90 dias ou 30 dias. Certo. Comprou um produto, o fornecedor concede lá 1 ano de garantia. Então o consumidor passa a ter 1 ano mais 90 dias de garantia. Então essa garantia que é estendida, né, uma garantia contratual, ela começa depois que acaba a garantia legal. Então, primeiro vem a garantia do código. 30 dias para produtos perecíveis, com arroz, feijão, né, produtos não duráveis. Não duráveis, exatamente, muito obrigada. E aí começa o prazo. Aí, geralmente, as garantias estendidas, aí, as garantias contratuais, são para produtos não perecíveis, é lógico, né? E aí tem 90 dias para reclamar. A partir desses 90 dias, encerrados os 90 dias, aí sim começa o prazo aí de 1 ano, 2, tem e mesmo se o consumidor... que dá até 3 anos, tem... acho que é colchão, dá 20 anos de garantia. E mesmo o consumidor, hoje eles vendem a garantia estendida. Se o consumidor comprar 3 anos de garantia, é 1 ano concedido pelo fabricante, os 3 anos que ele adquiriu, mais 90 dias. Mais 90 dias. Então a garantia legal não deixa de existir. Olha só. E aí, você pode colocá-lo no final do prazo, né? Porque muitas vezes o que acontece, a pessoa compra um computador. Meu computador quebrou 1 semana depois de acabar a garantia, 1 mês depois de acabar a garantia. Então, assim, acabou, mas ele ainda tem os 90 dias. Olha que interessante, gente. Isso é muito bom saber, muito bom. E o grande público, infelizmente, não tem essa informação. Não tem, de jeito nenhum. Essa informação, ela não é veiculada, né? Até porque não interessa, né? Doutor, a gente vai para um pequeno intervalo, mas iremos retornar com a questão da internet. Como é que é? Prazo de arrependimento? Pode arrepender, não pode arrepender? Quando que vale isso? Sai daí que a gente já volta. O doutor vai explicar tudo pra gente. Retornamos, estamos aqui com o Dr. Bruno Boller. É isso mesmo, doutor? Isso. Que medo de falar errado, é um nome complicado aqui. Ele é advogado, ele é especialista em direito público, mas sempre atuou aqui no ramo do direito do consumidor. E nós estávamos conversando, na verdade, sobre algumas dúvidas recorrentes dos consumidores, que é justamente a respeito da internet, né, doutor? Quando você compra um produto pela internet, tem também garantia? Sim, todos os produtos. Da mesma forma como se comprasse numa loja física na cidade. É assim, só muda a forma de negócio. Tá. Mas os direitos são os mesmos. Entendi. Com algumas ressalvas que a internet ela acaba tendo um ou outro direito a mais para o consumidor. Qual seria esse direito a mais? É o direito ao arrependimento. Olha aí o tal do arrependimento, gente. Então, o arrependimento, ele não existe sempre. Não, ele só existe, o artigo 49 do Código, ele estipula o seguinte, que as compras feitas fora do estabelecimento comercial. Quando foi feito o Código, lá em 1990, era venda de porta em porta. A Barça, lembra da enciclopédia Barça? Eu sempre uso este exemplo. É um exemplo padrão, né? Esse dispositivo foi feito por quê? Porque o consumidor estava na casa dele, não estava apto a fazer uma compra.
Diferente de quando ele vai ao shopping ou ao centro da cidade fazer uma compra. Emocionalmente preparado. Justamente, esse é o que eles usam, né? O argumento usado. Mas quando o consumidor entra na internet para fazer uma compra, ele também está fora do estabelecimento. Então, o código lá em 1990 acabou abrangendo essa situação. E além do que na internet, você vem aquela enxurrada de produtos, principalmente se você já acessou alguma loja, algum produto, né? Como a gente estava conversando um pouco antes. Eu gostei daquela bolsa. E se eu entrar no Facebook, a bolsa aparece. Se eu entrar no Instagram, a bolsa aparece. Né? Toda hora, até no YouTube, a tal da bolsa aparece. Sabem que eu quero a bolsa e ficam ali oferecendo esse produto como se fosse um martelinho na cabeça. E aí o que acontece? Você gosta da bolsa, mas você não tem a noção se cabe o seu telefone, se cabe a sua carteira. Ou mesmo porque comprou por impulso. Né? Eu comprei por impulso, depois fui ver, nossa, já está estourando meu cartão de crédito, não quero mais. Eu posso me arrepender? Pode, então essa é a vantagem. Não precisa ter qualquer justificativa? Nenhum argumento. Não precisa ter defeito, não precisa ter nada. Nada. É só ligar e falar, não quero, quero devolver. Basta se arrepender. Então é assim, só que tem prazo. 7 dias, é isso? 7 dias do recebimento. De quando recebe, não da compra? Não, do recebimento. Do recebimento. Chegou na sua casa, 7 dias. Chegou hoje, eu tenho 7 dias para me arrepender e devolver. Como isso deve ser feito? Entrar em contato com o fornecedor do produto ou serviço, anotar as informações básicas, nome, horário, protocolo, e enviar via correio. Algumas empresas, elas fornecem o mecanismo, passa o rapaz, o cidadão, e retira o produto na sua casa. Algumas não fazem isso. E aí vai ser o consumidor que vai ter que embrulhar e mandar pelo correio. É importante fotografar, mandar com um aviso de recebimento do correio para ter a comprovação de que eles receberam. E após esse procedimento, eles vão entrar em contato. Se foi pago através de boleto bancário, eles vão ter que devolver o valor através de depósito bancário. Se foi feito através do cartão de crédito, eles vão ter que fazer o estorno para o seu cartão de crédito. Se você comprar um produto, tem um prazo para entrega. Sim. Esse prazo, ele é extrapolado, não entregam. Aí você entra em contato com a empresa. Ela novamente fala que vai resolver o problema, passa um mês, ela não entrega o produto. O que o consumidor pode fazer? Olha, como dito, assim, o código é de 90. Então ele não foi feito para esta relação consumidor-internet-fornecedor. Então lá atrás comprava na porta, já entregava o produto. Hoje não, eu falo. Infelizmente a lei ainda não criaram um dispositivo legal para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação, perdão. Mas se o atraso for persistente, ultrapassar todos os limites ponderáveis, o consumidor vai poder ingressar com ação na justiça para que seja aplicada uma multa ou, dependendo do tipo de produto, da ocasião do produto, para que ele seja indenizado. Mas não são em todos os casos. Porque normalmente compra-se com cartão de crédito e as parcelas vão caindo, já começam a vir. E aí, vamos dizer que exista a rescisão do contrato, né, de compra e venda aí desse produto. Além de devolver o valor que foi cobrado, tem que devolver em dobro? Não, a cobrança, a devolução em dobro é quando existe a cobrança indevida. Mas foi indevido, não foi? Aí vai nós do direito sabemos olha que só. Eu entendo que não foi indevida porque a relação era entregar. Entendi. Então ela não cumpriu, então não foi indevida. Ela não cumpriu ela e ela cobrou. tem que ser punida por essa não entrega. Eu entendo dessa eu forma já entendo e que existe respeito. má fé. Se ela não quis entregar, já houve vários pedidos e ela está cobrando ali no cartão, A não ser que, em virtude... Vamos dizer assim, se eu fizesse isso com alguém, eu seria taxada de estar utilizando má fé. Então por que a empresa não? Sim, assim, são situações. Se a empresa... Depois uma celeuma. Se a empresa tem ciência de que não foi entregue, que ela está fora dos prazos, e ela insiste nisso, aí eu concordo com essa situação. Mas se eu comprei no cartão e houve um problema de entrega... sim, mas a gente está falando de um caso extremo mesmo, de já ter ultrapassado todos os limites, como você falou. Sim, aí cabe. Eu acho que cabe sim.
Doutor, nós estamos já no final do programa. Eu entendo que só deixamos de alertar o consumidor com relação àquele prazo para reclamar de um produto que veio com defeito, que essa reclamação ela tem que ser registrada, né? Ela tem que ser, vamos dizer assim, registrada, que não surja nenhuma dúvida de que ele utilizou o seu direito de reclamar dentro daquele prazo de 90 dias. Aí vale o PROCON, vale o protocolo, né, anotado. Então, por isso que é importante essa anotação dessas informações, porque ele tendo o protocolo, o dia, a hora, ele tem ele tiver que buscar os seus direitos na justiça, ele vai provar que se utilizou desse direito dentro do prazo. E alguns sites permitem aqueles chats que você conversa e fica registrado, dê print na tela. Dê print na tela, né? Mesmo tire foto com o celular. No celular, dá print na tela do celular, guarda. E em relação a só a compra pela internet, para encerrar que o tempo está esgotando, as compras em sites estrangeiros não são abrangidas pela nossa legislação. Vamos saber. Então muita gente compra em sites da China, que está bastante em evidência. Está muito em evidência. Então a legislação muito mais acessíveis. Sim, né? A legislação não abrange as compras feitas em outro país. Apenas aquelas compras realizadas no âmbito nacional. Sim, somente aí a nossa legislação tem a competência para atuar. Gente, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa enxurrada de conhecimento aqui do Dr. Bruno, que aceitou o nosso convite e veio compartilhar conosco, com você, o seu conhecimento, esse cabedal de conhecimento que tem, para que a sua vida seja facilitada, para que você encontre soluções para todos os problemas do seu dia a dia. Esse é o grande objetivo desse programa, tá? Espero que tenhamos alcançado. Sim, espero que as informações tenham sido úteis, que os consumidores, os telespectadores que estão assistindo aproveitem. Eu agradeço o convite, um papo muito gostoso, agradável, e fico à disposição. Muito obrigada. Quando convidar. Para outros assuntos, inclusive. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre outros assuntos que foram abordados aqui no programa Viva a Vida, você pode deixar a sua pergunta lá no nosso YouTube, que é Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Se você colocar só Programa Viva a Vida, você não vai achar a gente. Tem que ser com Virgínia Machado, tá bom? Aí você deixa lá a sua questão, a sua sugestão de pauta, aquela pessoa que você gostaria de ver entrevistada aqui, deixa lá no nosso canal, se inscreve, toca o sininho, tá bom? Que a gente vai entrar em contato. E não se esqueça também das nossas redes sociais, no nosso Instagram, @programa_Viva Vida, e o nosso Facebook, Programa Viva Vida. Um grande abraço, agradeço aqui a Verso Cabeleireiros, que cuida do nosso cabelo e maquiagem, e também a Rose Danelli, que aqui nos brinda com essas biojoias maravilhosas, que são únicas, exclusivas e que estão à venda também pelo seu Instagram, Biojoias Rose Danelli. Um grande abraço para vocês, um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.